Bom, pessoal, agora vamos fazer medidas do campo magnético produzido por uma fonte DC. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a bobina de Helmholtz. Eu vou colocar o sentido do campo que vai ser produzido aqui perpendicular ao sentido do campo da Terra, de tal maneira que a bússola ela se movimente se houver algum campo aí no interior da bobina. Bom, a fonte eu tenho que colocar ela no menor valor, ela está em 0 volts. Eu vou ligar agora aqui. Bom, antes disso eu coloquei o amperímetro em corrente DC, no caso na escala de 20 A, que é a maior, e vou ligar aqui. Eu vou aumentar aqui. Bom, a lâmpada que está ligada em série, é bom não esquecer, né? Ela já estava ligada aqui. Eita, eu estou mexendo aqui, estou mexendo também na... Bom, dá para ver aqui, ó, a lâmpada. Eu vou aumentando a tensão. Bom, a bússola não está se mexendo, isso indica que está mostrando que as bobinas estão invertidas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a tensão e vou inverter aqui, porque da última medida que eu fiz, eu deixei elas invertidas. Então eu vou agora colocar no sentido, de tal maneira que o campo se some, né? Bom, já tem uma corrente aqui, eu vou botar para 0. Já tem uma tensão ali, uma corrente passando. Bom, tá aí o campo da Terra, né? E as bobinas, se eu produzir algum campo, vai ser transversal. E vai mexer. Então vou subindo aqui, ó. Opa. Dá para ver que já houve uma modificação. Ó, essa aí, repara que ela está na posição, a bússola, de aproximadamente, eu vou colocar 45 graus, mais ou menos, né? Então, se eu colocar 45 graus, isso quer dizer que a corrente que está passando aí vai produzir um campo magnético e ele é igual ao da Terra, de tal maneira que a deflexão da bússola, a agulha da bússola estava nesse sentido e ela fica com 45 graus. Então, com isso, eu já consigo determinar o campo magnético da Terra, né? Porque ela é igual ao campo que eu estou produzindo aqui. Porque se os dois são iguais, a deflexão da bússola é de 45 graus. É um processo interessante, né? Bom, então, a primeira coisa que eu vou ver, já tenho um campo aqui, né? Eu posso aumentar mais esse campo, a lâmpada ainda está apagada, porque a corrente é muito pequena, né? Eu vou aumentando, a lâmpada vai acender. Ó, acendeu. Então a corrente começa a crescer, ela já está da ordem de 1 ampere, ó. 1 ampere agora. Né? Então, essa corrente está produzindo o campo. Repare que a bússola está totalmente alinhada com o campo, porque esse campo aí está sendo muitas vezes maior do que o campo da Terra. Então o campo da Terra não tem nenhuma influência. Bom, outra coisa aqui eu vou ver o seguinte. Se existe alguma tensão induzida, quando eu boto um campo DC. Eu vou colocar a bobina aqui, ó. Dá para ver que não tem nenhuma tensão aqui, ó. Tá vendo lá? Não tem nenhuma tensão induzida. Não é? Nem de um lado, nem do outro aqui da bobina. Isso quer dizer que o campo contínuo, né, ele não induz tensão. Porque a tensão só é induzida se houver uma variação de fluxo. No instante que eu ligo, isso aí vai acontecer. Então, se eu chego aqui e desconecto, bom, dá para ver, vamos ver se a gente consegue ver aqui no medidor. Né? Eu vou desligar e ligar. Não dá, não, é muito sensível o campo produzido aqui na bobina, não dá para detectar isso não. Está muito, muito pouco, né? Mesmo nessa, deixa eu botar uma escala menor aqui, está na escala de 2 volts, eu vou botar 200 milivolts. Descer, né, para ver se induz alguma coisa. Numa bobina maior, eu acho que talvez, se eu botar uma corrente maior aqui, vou botar 12 volts. Eu vou cobrir a lâmpada, senão ela vai ficar incomodando a gente aqui. Bom, eu botei 12 volts. Eu vou desligar. Já houve uma tensão aí no medidor, repare.
Ó, tá vendo? Ele mudou de valor ali. Então, no instante que eu ligo, tem a variação de fluxo. Então eu posso ter uma tensão induzida, né? Só no instante que eu ligo e no instante que eu desligo. Tá ok? Bom, eu posso agora, né, ver através do movimento da bússola aqui dentro qual a direção do campo que eu tenho em torno da bobina, né? O campo deve sair aqui, deve retornar lá, né? Então aqui, ó, como eu vou caminhando em torno da bobina, com a bússola, ela vai modificando, né? Ó, tá vendo? Ela passou para cá, bom. E ao longo dela eu posso desenhar a linha de fluxo aqui do campo magnético. Bom, à medida que eu me afasto aqui, ela basicamente continua a mesma coisa, mas ela vai diminuindo, ó, até que ela, se ela ficar 45 graus aqui, é porque ela está, o campo da Terra é igual ao campo que tem aqui nessa distância, né? Quando eu me aproximo, ela vai se orientando com o campo da bobina, né? E quando eu vou me afastando, tá tendo influência do campo da Terra, né? Então, quando eu tiver 45 aqui, é porque o campo que eu estou produzindo com a bobina aqui é igual ao campo da Terra. Os dois, né? São dois vetores, a direção resultante é a direção do campo que está sobre a bússola. Bom, então, dá para se levantar linhas de campo, né, em torno aqui da bobina, né? E dá para ver, tem coisa interessante, né, que eu esqueci de mostrar na outra, mas aqui dá para ver também. É quando a gente bota o material magnético no centro da bobina, né, o campo aumenta de intensidade. Bom, eu não sei se eu tenho alguma coisa, eu não estou com nada magnético, mas é interessante vocês fazerem isso quando tiver no sinal AC. No sinal DC, não dá para perceber com a bússola, não. Ela aumenta um pouco, mas não faz diferença para a bússola. Bom, é isso aí. Então, nós vimos aqui o campo DC produzido na bobina de Helmholtz. E estudamos aqui e vemos que não tem indução, né? A indução só é produzida quando tem variação de fluxo. Como o sinal é DC, então nós não temos isso. E que, tá bom, não dá para medir a corrente total aqui nas espiras como nós fizemos com o alicate, porque o alicate só funciona, pelo menos esse, né? Só funciona com uma tensão induzida AC, né? Para ele indicar qual é a corrente pela tensão induzida. Bom, alguns alicates têm uma ponta Hall, né? Que é uma ponta que mede campo magnético, e ele vai conseguir indicar o total de corrente que está passando aqui. Porque aqui eu tenho a corrente, cada espira dessa tem a mesma corrente. Se eu tenho 18 espiras, eu tenho 18 vezes a corrente que está passando em uma delas. Bom, é isso aí, pessoal.